Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como todas as quartas-feiras, aqui no canal da Rádio e TV Fraternal, nós fazemos o Evangelho. E hoje não vai ser diferente, contando com a sua participação, contando aqui conosco, unidos pela linha do pensamento, pelo raciocínio que nos envolve, do momento de reflexão, que é o Evangelho. Então, hoje nós faremos a leitura aí do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os itens 14 e 15, o suicídio e a loucura. Então, caso você não tenha preparado o seu Evangelho, aí, o seu livro, alguma coisa, não se preocupe, abaixo do vídeo aqui consta o texto que será lido para você poder acompanhar, ouvir o debate que nós faremos acerca do tema. E também para você deixar seu comentário, seu like, compartilhar os vídeos, as palestras, tudo que a Rádio TV Fraternal proporciona através das ondas da internet, aí, pelas redes sociais, ela está presente em todas as redes sociais. Então, compartilhe com seus amigos, parentes, aquele que precisa ouvir, às vezes, uma dúvida, uma elucidação de uma dúvida, um esclarecimento, ou mesmo ao aprendizado, que é o mais importante. Essa é a ideia da Rádio TV Fraternal, levar a palavra de Jesus através do Evangelho, pelas ondas da internet, a quem quer que seja, quem estiver interessado em aprender, o caminho é esse. Meu nome é Daniel, eu vou fazer a condução do Evangelho da noite de hoje. Estou acompanhado aqui dos meus amigos da Kátia. Olá. Acompanhado do meu amigo Paulo. E, como todo o Evangelho nos ensina, um momento de reflexão, um momento de introspecção, onde nós fazemos essa nossa leitura do nosso dia a dia, do nosso comportamento, da nossa postura com aquilo que Cristo nos ensinou. Para começar, então, nada melhor que uma boa prece. E eu vou pedir, então, para a Kátia, se ela pode fazer a prece para nós. Sim, posso. Então, sim. Por favor. Então, vamos nos sentar confortavelmente, buscar uma respiração mais calma, mais tranquila, e levar os nossos pensamentos aos nossos benfeitores, aqueles bons espíritos que nos acompanham por toda essa jornada terrena, elevar nossos pensamentos a Jesus, a Maria, ao amor imenso que eles têm por nós, e por tudo que deixaram para nós. Vamos receber o grande presente que Jesus nos deixou. Em uma de suas falas ele disse: "A minha paz eu vos dou". Então vamos receber a paz de Jesus em nossos corações, buscando a tranquilidade, o equilíbrio, a sabedoria em nossos pensamentos, em nossa conduta. Vamos pedir a eles que o texto e os comentários que sejam feitos aqui sejam bem proveitosos para todos, para nós aqui, para vocês aí que nos ouvem, aqueles que nos ouvirão em outro momento qualquer. Então, que tudo que seja lido e comentado seja dentro do ensino, dentro da lição de Jesus, dentro da paz que ele nos proporciona sempre que nos ligamos a ele. E com a oração que ele também nos deixou, nos presenteou, vamos pedir licença para esse início do Evangelho. Pai nosso do céu, santo é teu nome, venha teu reino. Tua vontade se fará na terra, assim como no céu. Dá-nos hoje a nossa parte de pão. Perdoa-nos, Pai, por nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair, Senhor, nas tentações de nossas próprias imperfeições, para que assim possas nos livrar de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos ao capítulo de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 14 e 15, o suicídio e a loucura. Item 14. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito,
A maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções em que outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Item 15. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Muito bem, bem-aventurados os aflitos, né? No sentido de que nós estamos num processo evolutivo, num caminho da evolução. Isso faz sentido quando nós vemos o mundo no qual nós habitamos, que é um mundo de provas e expiações. E não é dizer e se conformar pelo simples fato de que nós estamos aqui para sofrer. Como a gente vem já sempre lendo toda quarta-feira o Evangelho, vem estudando, o momento é de aprendizado. E o que ele disse aqui é exatamente isso. As vicissitudes, ou seja, as transformações pelas quais nós teremos de passar, são esses aprendizados que ou eu mudo, ou eu continuo no mesmo entendimento, da mesma forma, no mesmo caminho, e chegando ao mesmo resultado. Ou eu mudo e vou para um outro caminho para ter um objetivo, um resultado diferente. Não adianta eu não mudar e querer que as coisas aconteçam de maneira diferente. O entendimento é esse. Então ele vem falar do suicídio, a loucura, todos os vícios que nos levam, que nós vemos hoje, nossos companheiros de caminhada, de jornada, amigos, parentes, envoltos em vícios de N números, né, entorpecentes, por não suportar, pelo descontentamento, como ele fala aqui, de acreditar que jamais ele não vê fim naquele sofrimento, mas como que se só ele sofresse. Quantos outros também não sofrem. Então a lição que ele nos deixa aqui é a paciência, essa tolerância, de que, como Maria, mãe de Jesus, nos ensinou, isso também passa. Então se o momento da felicidade, muitas das vezes a gente diz que ele é efêmero, que ele é passageiro, a tristeza também vai passar um dia, ela também vai acabar uma hora. Ah, mas eu vivo num mundo de mar de lágrimas. Não, é aquele momento, é que somos tendenciosos às coisas maléficas, somos tendenciosos ao negativismo. E o ensinamento de hoje é exatamente isso, mudarmos essa visão para uma visão mais positivista, de acreditar numa vida futura, de que existe coisa melhor. E o que está se vivendo aqui é uma passagem. Né? Então, como ele disse, o que é uma vida é comparado a um dia na eternidade. Então, uma vida para nós que parece uma vida de sofrimento, não é. É que nós temos essa tendência de levar para o negativismo. E o suicídio nada resolve, como ele mesmo disse. Não é verdade? Por quê? Se partimos do pressuposto da reencarnação, se partimos dos ensinos, dos princípios da doutrina espírita de que a vida não cessa, de que resolveria o suicídio? É uma fuga. É uma fuga daquilo pelo qual eu não quero passar, é uma fuga daquilo que eu não quero enfrentar, eu não quero ver, mas é uma fuga, é um ledo engano, como se diz. Porque eu vou fugir aqui da terra, vou fugir aqui do lado material, mas aquelas tormentas, aquelas continuarão a me perseguir. E isso não é relatado porque eu estou falando, isso é relatado em várias obras espíritas que nos é passado através de espíritos que cometeram suicídio. Então, ou seja, o suicídio não é uma porta de saída. O suicídio não é a solução do problema. Pelo contrário, é o agravamento do problema. Né? Então, diante dessas ideias iniciais aqui acerca do tema, do que eu disse, eu abro a palavra aqui para os meus amigos da mesa. O que eles concordam?
O Paulo, eu sei que tem uma pergunta que ele dizia, o suicídio é um ato de coragem ou uma covardia? Pois é. Eu acho que é covarde, Paulo, é uma covardia. Vendo a doutrina espírita nos ensinar, não é coragem. Porque por mais que seja difícil imaginar tirar a vida, né, a vida terrena, a vida corpórea, ele não deixa de ser um ato de egoísmo, porque eu esqueço daqueles que me amam. Não é verdade? Sim. Eu vi nessa explicação através de Valdo Franco, ele dizia isso, que aquele que suicida, na verdade, ele teve um momento de fraqueza extrema ao ponto de chegar à covardia, de esquecer o amor que os outros sentem por ele e pensar em si só e achar que ele daria solução ao problema tirando a própria vida, que não é. Dentro de uma visão espírita, a gente pode entender que, de fato, não faz nenhum sentido você tirar a vida, porque, na verdade, você está simplesmente rompendo um tratado que você fez durante a sua estada na espiritualidade, né? O próprio Livro dos Espíritos, ele tem um capítulo que fala muito sobre essa questão do suicídio, e é categórico, né? Ele diz que só Deus, somente Deus pode tirar a sua vida, né? Dentro desse tema, a gente tem que entender também que, como você mencionou, Daniel, das pessoas que tomam isso como um ato de covardia, né? Mas vamos lembrar também que a própria doutrina nos informa também a respeito de espíritos ainda que passam por essas provações, né? Passam por essas tentações, né? E que são espíritos que terão necessidade. Porque se você verificar aí hoje a questão do suicídio, a gente não fala aqui somente do suicídio através de uma arma. Não, a gente fala também do suicídio lento que eu vou produzindo através dos meus excessos. Suicídio inconsciente, como ensina André Luiz. É porque isso. Se eu sou... E aqui quando fala da embriaguez, né, e da loucura, a embriaguez, na verdade, é aquele carro sem freio. As suas paixões... Sim. Os seus vícios. Então a doutrina nos fala não só do suicídio por uma arma ou um suicídio radical. Extremo, diríamos, né? Extremo, tem esse que é paulatino, aos pouquinhos está se suicidando. Eu me suicido ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa má, perversa, uma pessoa egoística. Tudo isso é suicídio, né? A gente não pode esquecer disso, né? E aí o Evangelho nos dá a tranquilidade de dizer o seguinte, que é muito interessante, né? Que você tem um dia ruim hoje, mas amanhã você tem um dia bom. Agora, isso perante a eternidade do Espírito não é nada, né? Não é absolutamente nada, se a gente entender. Né? Segundo. O problema é quando você não acredita nada mais depois da morte. Esse é um problema que a gente vai ter que saber que tem pessoas que não acreditam em nada depois da morte. Morreu, acabou. Então, como é que a gente pode julgar? Aí começa no julgamento, né? Mas a gente tem que ter essa fé. Mas eu volto a frisar, né? Nós é que temos que nos cuidar a respeito de nós nos cometermos um suicídio lento, né? Sim. E paulatino. A gente se esquece disso. Que ele é cometido no seu dia a dia, dependendo das suas ações, dependendo do que você faz diante da vida, né? Se você fuma, se você bebe, se você fala mal, se você é egoísta, então você vai cometendo suicídio lento. É a mesma coisa que o suicida que ele tira a vida repentino. Ele foi mais rápido e você está levando um pouco mais tempo para também cometer esse mesmo suicídio, né? Sim. Mas a fé na eternidade já dissipa qualquer dúvida com relação, né, Kátia? Eu acho que tudo passa pelo seu modo de encarar a vida, né? Como você encara e como você pretende seguir a sua vida, né? A pessoa que não crê em nada, ela escolheu isso para ela, não crer que há vida após a morte, né? Ele acredita. Agora, aquele que aceitou Jesus de alguma forma, né? De alguma forma, nós dentro do Espiritismo aceitamos muitíssimo. Temos a certeza de que Jesus está sempre zelando por nós e nos amando, né? E ele deixou a máxima. Acho que essa parte que você fala do
do suicídio aos poucos, Lento. que podemos cometer, dentro da máxima, né? Amar ao próximo como a si mesmo. A gente pensa em amar ao próximo, mas esquece de amar a si mesmo. Primeiro, amar a si, porque difícil fica se amar o próximo se você não se ama. Né? Então, Não consegue. aí a gente tem que lembrar de todos esses detalhezinhos dos ensinamentos de Jesus, né? Sim. Amar a si, primeiramente, como aquele que está no avião e recebe a instrução primeiro, você põe a máscara em você para depois cuidar do outro, né? É a premissa daquele que cuida do que recebeu, né? Essa situação que você diz de encarar é cada um como encara, porque a gente vê muitas pessoas com problemas, que nós dizemos como problemas, situações complexas da vida e que levam rindo, não no sentido de deboche, mas que levam com leveza nesse sentido, né? Enquanto outros com uma situação bem menor ficam se lamuriando. O mesmo problema. Isso Às também. vezes o mesmo problema. Você Um encara de uma maneira e eu outro de encara de outro, outra. Paulinho de outro. Então, se a forma da gente encarar os problemas, as dificuldades, tiver como princípio que temos Jesus zelando por nós e que aquilo vai passar, então acho que a gente vai encarar um pouquinho melhor. Agora, Sem um dúvida. exercício muito bom na hora da dificuldade é olhar para o lado, né? Sim, Às Sempre. vezes o meu problema é Não é tão nada. pequeno perto de um problema que alguém próximo a mim possa estar passando, né? Sim. Nas mídias, né? A gente recebe uma série... Bombardeado, exatamente a palavra. É bombardeado de coisas ruins, né? Que acontecem. Há irmãos, né, gente? A humanidade, nós somos irmãos Sim. todos, né? Você vê crianças sofrendo, países em Sim. guerra. Então, Sim. é que aí eu acredito o nosso na minha... problema, né? Sim, a percepção entra O nessa próprio André questão. Luiz, né, sem querer te contar, Não, fica à quando ele vai para um umbral, os espíritos inferiores falam suicida. Suicida. Mas ele fala, mas eu não me matei. Isso. Eu não me suicidei. Ele fala isso no nosso lado do suicídio inconsciente, que ele foi. Pois que é. foi exatamente isso, porque ele levou uma vida, ele tinha Sagrada, vida, ele tinha uma vida ali social, Sim. por conta da profissão como Sim, médico, claro. muito íntegra, mas nos bastidores, vamos dizer assim, ele levava uma vida promíscua, frequentava, né, um lugar onde ele não cuidava da saúde como ele cuidava das pessoas. Então ele bebia, ele fumava. Os próprios espíritos que estavam no umbral e que chamaram de suicida, aí a gente tem algumas passagens que a gente pode refletir. Na verdade, nesse carro sem freio que ele levou na vida, né, que ele levou na vida terrestre, esses espíritos acompanharam ele. Sim. Na bebida, Sim. numa vida transviada, né? Então, Instigando, por isso intuindo, que eles dizem para ele, suicida, e ele fala, não, mas eu não. Mas tudo bem, mas você foi suicida lento. Sim. Com o tempo você matou o teu corpo, né? Então é interessante essas coisas, né? Sim, A gente totalmente. raciocina, né? Eu gosto desse exemplo que você falou, que deixa bem claro isso. Não só também pela bebida, pelo fumo, enfim, pelos entorpecentes, drogas em geral, mas pela forma. André Luiz relata em algumas de suas obras que como aquele momento de ira, aquele momento de raiva, o nervosismo exacerbado, aquilo tem a capacidade, é aí que entra o lado, né, espiritual, psíquico e o material, o físico. Que aquele momento em que a gente tem aquela ira, aquele desgosto, aquela mágoa, aquela revolta, como aquilo é capaz do pensamento produzir um mal-estar tão grande no nosso corpo que chega a alterar as células do nosso corpo. Totalmente. Né? Então, olha, isso é um malefício. Então, essa falta de serenidade, como ele coloca aqui, dá um espírito uma serenidade que é melhor preservativa da loucura e do suicídio. Então, assim, por maior que seja o problema, segura. Amanhã é outro dia. Isso. Tem o seu equilíbrio, né? Que é o que o Evangelho tanto fala. O Evangelho, como costumam falar, você lendo ele não diz equilíbrio claramente, mas nas entrelinhas subentende-se o que é todo momento equilíbrio. Busca a sua paz, né? Sim. Busca a sua paz, o seu equilíbrio, né? E ele te dá meios para isso, né? Sim. Por isso que a doutrina É te a dá forma, meios para né, você, de né? encarar
também pela gratidão, né? Isso de olhar o próximo, né? Mas aí como ser que grato é? pelo que você tem. Sim. Como que nós chegamos nessa maneira de encarar a vida terrena, passageira, efêmera, que tudo passa? Conhecimento, né? Vocês concordam? Sim, Só através do conhecimento. sim. As Porque não adianta- provações, as expiações farão Para parte. quem está sofrendo, ouvir de primeiro lance o que nós dizemos aqui pode parecer até certo ponto bizarro, porque para ele não vai fazer sentido nenhum. Mas a partir do momento que ele tomar um conhecimento, aí vai começar a Sim. diferenciar. Por isso que também é importante a gente trazer o conhecimento, né? A leitura, né? O ensinamento de Jesus aos leitura. jovens, né? Aos mais Muito. jovens. A leitura. Porque a gente vê hoje, talvez, uma boa parte dos jovens sem Sem rumo. Né? conhecimento nenhum, né? Sim, Então, totalmente à parte. sucumbem às dificuldades com mais Facilidade. facilidade. Se entregam mais fácil. Sim. Aos prazeres, Se né? eles não Sim. conhecem, não veem, não têm a perspectiva de que isso é passageiro, que vai passar, que Jesus nos deixou tantos ensinamentos para atravessar tudo isso, eles não veem forma de encarar, né? Sim. Então, A fuga fica mais fé fácil. é importante, né? E a gente tem que estar ali desde a tenra idade, desde a criança, alimentando essa fé de informações, Sim. de ensinos, de bons exemplos, para que eles... Porque só persevera Se aquele que fortaleça. tem fé, né? Por isso que acontece. Então é o caminho inverso, você voltando à linha de raciocínio. Então, como perseverar? Através da fé, né? Não é que a fé, não é que Deus vai te dar tudo, não é que Deus vai prover tudo a ponto de você não precisar fazer nada. Não. Conta com o teu esforço para que você atinja aquele objetivo. Qual é? Essa serenidade de encarar cada situação sem chegar à loucura e muito menos ao suicídio. Sim. Acho que esse Por é o isso, raciocínio. por isso o evangelho no lar ele é necessário. Se muitas famílias fizessem isso que nós estamos fazendo hoje, Em seus em lares, cada lar, né? em seus lares, a vida seria um pouco mais fácil de lidar com ela, né? Então, por isso que a propagação do evangelho, de você insistir, de a gente insistir aqui na rádio, de você fazer o evangelho no lar com a família, é uma coisa que, né, Sim, nunca pode ser, tem que ser dita sempre, Tem com que ser frequência. ditas é como com eu li certeza. certa vez, uma casa, num quarteirão ou num bairro fazendo evangelho é um ponto de luz. Perfeito. Em que sentido? No seu entorno todo. De dispersar espíritos malignos que queiram a todo momento. O mal, a gente sabe que o mal existe. Sim. Então essas tentações Faz parte. para você ir para a loucura, para o suicídio, elas estão aí. Basta você canalizá-las, né? Basta Sim. você sintonizar e tudo isso te acomete. Mas quando você tem uma, né, Um rumo, um roteiro. você não se afasta, né? Exato. Eu acho que todo mundo, né, que está nos É o que a vendo, Kátia ouvindo, falou, é o né? perseverar, e perseverar vem através da fé, naquilo que você acredita e seguir. Isso. E o resto, É consequência. a gente vai. Sem dúvida. Muito bem, mais algum comentário? Não. E aí, o que você pensa sobre esse capítulo de hoje? Bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. Faça a sua reflexão, leia o Evangelho, é importante discutir, como a Kátia também falou, o Paulo falou, na sua família, com as crianças, com os adolescentes, orientando para quê? Para que tenha uma fé, uma crença numa vida futura e de que aqui é uma passagem, que todos nós estamos de passagem. E que a tormenta não durará para sempre, assim como a felicidade também. Achamos que é pouca felicidade, mas ela dura o suficiente. Da mesma forma que a tristeza também nos acomete, ela é necessária para esse aprendizado, para essa evolução. Então, faça a sua leitura e a sua reflexão. Dando sequência aqui, nós vamos fazer a prece, a vibração final. Eu vou pedir para o Paulo agora, Ok. para que ele nos faça, por favor. Elevando sempre os nossos pensamentos ao alto, junto a Deus, junto a Jesus, vamos pedir sempre as suas graças, os nossos agradecimentos pelas oportunidades que Deus e Jesus nos dão, para que possamos prosseguir diante de tudo aquilo que está acontecendo. Que a nossa fé seja fortalecida em todos os níveis, que possamos sempre rogar a Deus a paciência, a resignação e a luz, essa luz que brilha e que possa brilhar nos corações de todos, principalmente daqueles mais oprimidos, daqueles, Pai, que já perderam a fé e, como a leitura de hoje nos disse,
que se entregam exatamente à embriaguez, à loucura e fatalmente também ao suicídio. Que tudo isso seja afastado através dos seus ensinamentos. Ensinamentos puros, ensinamentos retos, ensinamentos de luz, ensinamentos esses que possam chegar a todas as pessoas, a todos aqueles que procuram exatamente uma saída para os seus problemas do dia a dia. Que essa luz, a luz espiritual, a luz de Jesus, a luz de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possam chegar também a todos os continentes, a todas as famílias, aos encarcerados, nossos irmãos, a todas as creches, a todas as famílias que por um ou outro motivo se encontram longe dos ensinamentos do Cristo. Que essa luz, Pai, possa estar presente também para todos aqueles que agora nos estão vendo, nos estão ouvindo também, e que vocês possam pensar em algum ente querido, em algum amigo, em algum parente, em alguém que necessite de uma vibração. Vibre por essa pessoa, ore por essa pessoa, mande luz, mande feixes de luz para essa pessoa, para que ela possa se recuperar e ter fé em dias melhores. Que a sua luz, Pai, possa chegar também aos nossos lares, todos os nossos lares, que também somos devedores, Pai, como todos. Somos também eternos devedores e agradecemos pela essa oportunidade de estarmos aqui refletindo a respeito das suas palavras. Que essa luz também chegue a essa rádio, uma rádio grande, de um coração enorme, que leva a todo o planeta essa possibilidade de estudar um pouco o que disse Jesus há muito tempo atrás. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade. E assim seja. Graças a Deus. Muito bem. E assim concluímos mais um Evangelho. Espero que você tenha feito as reflexões aí. Faça a sua leitura. E não deixe de compartilhar mais uma vez o conteúdo da Rádio TV Fraternal. Acesse o site, lá tem vários conteúdos. Acesse o canal em várias redes sociais da Rádio TV Fraternal. Compartilhe, leve adiante a palavra do Cristo, a mensagem do Evangelho, um aprendizado para todos nós, é o que nós estamos precisando. Nosso muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.